Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 26. E a palavra do Senhor diz assim: E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Até aí. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você pode repetir isso comigo? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mais uma vez, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Pai, muito obrigado por tua palavra. Que nesta noite a tua mão seja liberada assim de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra, que sejamos cheios, que sejamos, ó Deus, movidos pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito nesta noite, Pai, para a glória do teu nome. Quero colocar a vida de cada um de nós, quero colocar a minha vida, pedindo que o Senhor esteja me usando como instrumento em tuas mãos, para a glória do teu santo nome apenas, que assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, todos nós ficamos maravilhados com os relatos que a palavra do Senhor faz sobre os grandes feitos do Senhor. É assim ou não é? Todos nós ficamos maravilhados quando nós lemos a Bíblia e vemos ali descrito as maravilhas que o Senhor fez durante a história. Porém, muitas vezes nós nos esquecemos que o Senhor não muda. Fala comigo, o Senhor não muda. Glória a Deus, o Senhor não muda. E às vezes nós nos esquecemos disso, que o Senhor não muda. E muitas vezes também nos esquecemos que Ele continua cuidando de nós, o seu povo. Para Deus não existem impossíveis. Para Deus não há limites. Os limites são nossos. Nós somos limitados. E assim, quando cremos que estamos em Deus, né, mesmo tendo limites, quando nós cremos que estamos em Deus, a palavra do Senhor diz que nele nós podemos fazer proezas. Você me entende, querido? Mesmo sendo limitado, quando eu creio que eu estou em Deus, e a palavra do Senhor permeia sobre a minha vida, eu posso crer que em Deus eu posso fazer proezas. Isso está lá em Filipenses, a palavra do Senhor diz isso, né? Perdoe, está em Salmos 108, 13. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. E Ele mesmo nos respalda naquilo que nós cremos. Muitas vezes nós colocamos limites daquilo que o Senhor pode operar. O limite não é de Deus, o limite é nosso. Muitas vezes é para nós muito fácil crer em determinadas coisas, mas em outras a gente tem um pé atrás. A gente até acredita, mas é somente uma crença vazia. Porque uma crença vazia, ela não pode nos mover. A gente entende que Deus fez, mas isto, muitas vezes, em determinadas áreas da nossa vida, isso não se torna uma verdade em nós. Não por conta da palavra de Deus, mas por conta do nosso coração, daquilo que nós cremos. E eu gostaria que a gente entendesse que Deus, Ele sempre procura trabalhar em parceria conosco. Durante toda a história da palavra do Senhor, Deus escolheu o homem para trabalhar em parceria com o homem. Desde quando Adão foi formado pelo Senhor, né? E Ele tomou o barro dali, formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, fazendo dele alma vivente, colocou-o num jardim e Ele ordenou ao homem que cuidasse do jardim, desse nomes aos animais, enfim, que administrasse aquilo que o Senhor havia criado. E durante toda a história da humanidade, nós vemos assim Deus trabalhando em parceria conosco. E Ele não muda. Nós vemos na palavra do Senhor, o Senhor Jesus transformando a água em vinho.
Essa é a parte de Deus. Mas encher as talhas de pedra de água era algo que o Senhor determinou que aqueles serviçais que estavam ali no casamento fizessem. O milagre, Deus opera, mas as demais coisas, Ele deseja trabalhar em parceria conosco. Nós vemos também ali, quando os discípulos estavam naquele lugar, onde havia cerca de 5.000 homens, e um dos seus discípulos fala para ele: Senhor, olha, manda a multidão embora, porque está tarde, eles não têm onde comprar pão. E Jesus falou com ele: olha, dê você de comer ao povo. E ele falou: mas como assim? São muitas pessoas e a gente não tem nada. Até que André vem para Jesus e fala: olha, tem um rapaz aí que tem 5 pãezinhos de cevado e 2 peixinhos, mas isso não vai dar para nada. E aí Jesus mandou as pessoas se assentarem, deu graças, partiu o pão, e ele multiplicou os pães, mas quem distribuiu, e o pão ia multiplicando ali no cesto de cada um, foram os seus discípulos. Nós vimos isso, quando ele ressuscita Lázaro, e as pessoas até colocando como uma maneira muito difícil: olha, mas Lázaro já está 4 dias morto. Até por uma crença do judeu, o judeu cria que até 3 dias um morto podia ressuscitar. Mas passou desse tempo, não tinha mais condição. É por isso que eles insistiram tanto, mas Lázaro já morreu há 4 dias. E Jesus falou: olha, tira a pedra do túmulo. A pedra foram os homens que tiraram, mas a ordem para Lázaro vir para fora foi o Senhor que deu. Quando nós nos esquecemos disso, nós somos levados a tentar medir o impossível, e colocar a Deus as nossas limitações. É algo que isso acontece no nosso coração quando nós nos esquecemos quem é o Senhor, quem é o nosso Deus, tudo aquilo que Ele fez e pode fazer. A gente olha para a nossa situação, a gente olha para as coisas que se avolumam talvez diante de nós, e a gente começa a tentar medir os impossíveis. Querido, é impossível medir o impossível. Mas a gente, na nossa ânsia de arranjar alguma desculpa, ou quem sabe de fazer alguma coisa, a gente começa a tentar medir os impossíveis. É por isso que o Senhor colocou no meu coração essa palavra, onde ele falou no meu espírito: olha, não meça o impossível. Não meça o impossível. Fala isso para o teu irmão: não meça o impossível. Não meça o impossível. Então, quando nós olhamos para tudo isso, que o Senhor fez, aquilo que nós lemos na palavra, aquilo que nós já estudamos, buscamos conhecer ao Senhor, sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, e mesmo assim, quando a gente se esquece disso, a gente tenta medir o impossível. E aí, qual é o grande problema disso? Qual é o grande problema dessa situação? Porque quando nós tentamos medir o impossível, primeira coisa que acontece, nós ficamos frustrados. Nós olhamos e a gente fala: não vou dar conta, isso não é para mim. Isso está muito longe da minha realidade. Quando eu tento medir o impossível, eu fico frustrado. E eu já lanço sobre a minha vida, sobre a minha situação, ou sobre aquele problema, uma sentença de impossibilidade. E eu me fecho. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando a gente tenta medir o impossível, a gente fica frustrado. E o que acontece? Primeira coisa que acontece quando a gente fica frustrado: a frustração rouba a nossa alegria no Senhor. A nossa frustração rouba a nossa alegria no Senhor. E isso é terrível. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força.
E quando a frustração rouba a nossa alegria no Senhor, a primeira coisa que vem sobre nós é o desânimo, é a tristeza, é a apatia, é o abatimento. É ou não é? A frustração causa isso em nós. Quando nós nos esquecemos quem é o nosso Deus, olhamos para a nossa limitação e medimos o impossível, primeira coisa, ficamos frustrados. E esta frustração rouba a nossa alegria no Senhor. E sendo a alegria do Senhor a nossa força, a gente desfalece. A gente só suspira. A gente vai perdendo a esperança. A gente vai ficando como um foguinho bem apagado, né? A frustração, como eu falei, ele rouba a nossa força, né? Você já experimentou isso? Isso acontecia comigo. Tem algum tempo que não acontece. Devido à glicose, quando a glicose está alta, ela gera um desequilíbrio na produção de insulina no nosso corpo, né? Quando a glicose está alta, ela gera um desequilíbrio na produção de insulina. E às vezes o nosso corpo produz insulina, uma quantidade muito grande, tentando equilibrar, né, essa glicose alta. E às vezes, devido à grande quantidade de insulina que o nosso próprio corpo libera, parece que queima tudo aquilo que a gente consumiu naquele dia. E aí a gente começa a ficar o quê? A gente começa a suar, parece que as forças vão indo embora e a gente precisa imediatamente colocar alguma coisa na boca. Já aconteceu isso com você? Né? Tem algum tempinho, graças a Deus, que não acontece comigo mais, aconteceu com muita frequência até. Né? Eu estava partindo já para um processo de pré-diabetes, né? E isso acontecia, às vezes eu não comia algo e de repente as minhas forças iam embora. A frustração tem esse mesmo efeito em nós. A gente deseja muito alguma coisa, mas aí nós começamos a olhar para a impossibilidade, essa impossibilidade roubando a nossa alegria ela rouba a nossa força. A falta da alegria, né, a frustração, ela rouba a nossa força. E a gente fica desanimado, a gente fica apático, a gente fica, sem vontade de fazer nada, de realizar nada. E além da frustração roubar a nossa alegria, de roubar a nossa força, a outra coisa que a frustração vai fazer conosco, ela vai roubar a nossa fé. E a palavra do Senhor diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Sem fé não podemos agradar a Deus. Né? Sem fé não há motivo de nos reunir. Sem fé eu não consigo me aproximar de Deus. Sem fé eu não tenho esperança num dia melhor em Deus. E isso vai nos levando cada dia mais longe do propósito e do centro da vontade de Deus para cada um de nós. Então o que eu quero compartilhar conosco aqui nesta noite? É que o nosso Deus, ele não muda. Amém? O nosso Deus não muda. Ele é ilimitado, ele não tem limites, ele é o Todo-Poderoso. O Senhor que estabeleceu os céus e a terra é o nosso Deus. Ele não muda. E o nosso coração deve estar, né, nele. Quando nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus, além de ficarmos frustrados, o que mais vai acontecer conosco? Nós ficamos medrosos. E isso é terrível. Quando a gente se esquece quem é o Senhor, quando a gente tenta medir o impossível, vendo a impossibilidade, nós ficamos medrosos.
E o que o medo, ele ocasiona em nós? A primeira coisa que o medo faz, ele altera a nossa visão. O medo altera a nossa visão. Eu estava me lembrando de um episódio que o Senhor Jesus, ele pregou à multidão e falou aos seus discípulos: olha, vocês peguem um barco e vão à minha frente que eu vou orar. E os discípulos, ok, pegaram um barco e partiram mar adentro. E Jesus subiu no monte para orar. E a palavra do Senhor diz que no meio da madrugada Jesus vem andando por sobre o mar para encontrar com seus discípulos. A palavra do Senhor diz que quando os discípulos viram a Jesus, eles tiveram medo e começaram a gritar no barco: é um fantasma. Você já leu isso? Né? Você já leu isso? Então leia, o texto diz isso, depois eu passo até a referência, eu não tenho de cabeça, né, quando Jesus anda pelo mar, se você puder procurar aí. Então, quando os discípulos olham Jesus vindo andando por sobre as águas, eles gritam e declaram: é um fantasma. Aí Jesus fala: olha, sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Olha só, né? Sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Então, naquele momento, a visão dos discípulos de Jesus, elas foram alteradas. Eles pensaram que Jesus era um fantasma. Tudo bem, né? Você, na madrugada, quem já entrou no mar de madrugada? Já entrou, Léo? Yuri? Né? Claudia falando que sim, é muito escuro, né? É um breu. Sem lua, já era, né? E aí, quando eles estavam ali no barco, Jesus andando, eles falaram: é um fantasma. E a Bíblia nunca relatou casos de fantasma, né? Isso eu acho interessante. Mateus 14, 26, né? Mateus 14, 26, está aí a referência de Jesus andando pelo mar. E aí a visão dos discípulos ficaram alteradas, e a nossa às vezes também fica, né? Eu lembro quando eu era criança, né, eu morava no final de um corredor, lá no lote 15, era uma avenida, né, e tinha um corredor bem grande, a minha casa ficava lá no final do corredor. Quando queimava a luz daquele corredor, para mim era um negócio, rapaz do céu, né, eu olhava a luz da minha casa acesa lá e ia correndo, né, e assustado, se eu visse um gato, sei lá o que ia acontecer, né? A gente o medo nos tira fora do normal, né? E altera a nossa visão. Eu não estou falando somente da nossa visão física, não, tá? Altera a visão que o Senhor tem nos proposto, né? Quando nós ficamos com medo, a gente olha e fala: isso é impossível para mim, isso não é para mim. Porque a frustração, né, ou medir o impossível, nos deixa medrosos, devido a gente entender que na nossa limitação a gente não consegue sozinho, a gente fica medroso, né? O nosso corpo físico responde assim. Aquelas pessoas que têm medo de altura, quando estão lá em cima, elas olham para uma situação da tontura, é assim, o medo faz isso. O medo, além de alterar a nossa visão, altera a nossa percepção das coisas. O medo altera a nossa percepção. Ainda neste texto, onde Jesus anda pelo mar, sobre o mar, a palavra do Senhor diz que quando os discípulos ouvem Jesus falando com eles: olha, sou eu, não temam, né? Tem de bom ânimo, não temais. Pedro responde: Senhor, se é você mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala para ele: vem, cara, pode vir. E a palavra diz que Pedro desce do barco e começa a andar pelo mar. E aí o que acontece? Ele começa a perceber o quê? O vento. E começa a perceber as ondas. E ele teve medo. O que alterou? As ondas estavam ali, o vento estava ali, não teve alteração climática.
O medo fez com que Pedro mudasse a sua percepção das coisas. Conosco é assim também. O medo altera a nossa percepção. Algo que era muito claro, algo que era muito nítido, o medo faz tudo ficar obscuro, faz tudo ficar nebuloso. A gente não sabe se vai, se não vai, se fica, se corre. Muda a nossa percepção. Cria um cenário de dúvida, né, na nossa vida. O medo faz isso, assim como fez com Pedro, né? Mudou a percepção de Pedro com relação a tudo aquilo que estava ali. Ele deixou de perceber a presença de Jesus juntamente com ele naquele lugar, né? Ele deixou de perceber a presença de Jesus. Conosco a mesma coisa. Quando nós começamos a medir o impossível, a gente perde a percepção que Deus é conosco, que o Senhor nos ama, que Ele nunca nos deixa sozinho, né? Que Ele está conosco nessa jornada, por causa que a gente vai ficando medroso. E o que mais? A gente vai ficando medroso e o medo altera a nossa caminhada. O medo altera a nossa caminhada. Ainda lembrando dos discípulos naquele cenário, quando o medo abate Pedro, porque ele percebeu o vento e as águas ali que estavam, né, batendo nas suas pernas, a palavra de Deus diz que ele começou a afundar. E aí Jesus foi lá e clamou ao Senhor: Senhor, socorre-me. E aí Jesus pega Pedro pela mão e eles voltam para o barco. E muitas vezes no nosso cotidiano o medo ele muda a nossa trajetória, muda a nossa caminhada. Porque nós nos esquecemos quem é o nosso Deus. Nós não nos damos conta muitas vezes que o nosso Deus pode fazer aquilo que é impossível para nós, mas para Ele não é. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. E aí, diante disso, o que a gente deve fazer? Né? Nos nossos dias, o que nós devemos fazer? O que eu tenho que colocar em prática hoje, quando nós saímos juntos daqui? Em primeiro lugar, a gente já falou aqui várias vezes, nós devemos crer que Ele é o mesmo. Creia que o Senhor é o mesmo. Isso fala lá em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele é o nosso Deus. E a gente canta isso, né? A gente canta isso. Você não muda. Você não falhará. Essa canção fala: você fará, né? Tu és eterno e não se... Você já fez, você fará, né? A gente canta isso, só que muitas vezes a gente cantando, a gente vai se esquecendo. Então, querido, no nome de Jesus, a gente deve pedir ao Espírito Santo de Deus que marque isso no nosso coração, que Ele ative em nós essa percepção, que Ele mude a nossa maneira de pensar, assim como diz em Romanos, e é isso que a palavra de Deus fala, né, que a gente entrega o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e a gente não se conforma com este século, com o sistema que opera nesse mundo, mas que nós estejamos renovando a nossa mentalidade para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está nisso aqui. A minha mentalidade deve estar sendo setada por Deus, ou ajustada por Deus, para que nós creiamos que Ele realmente não sofre sombra de variação. O Senhor não muda, é o mesmo Deus que operou
lá e continua operando hoje. Eu acredito que muitos de nós, ou todos nós, já tivemos experiências com esse Deus maravilhoso. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. O que mais eu devo fazer? Eu devo manter os meus olhos no Senhor. Eu devo manter os meus olhos no Senhor. Em Salmos 34, no verso 5, inspirou Ademar de Campos uma canção, que diz assim: olharam para eles e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Ou seja, quando nós olhamos para o Senhor, nós somos iluminados, ou seja, a gente deve manter os nossos olhos nele, e a gente não vai ficar confuso, a gente vai ter sempre uma direção, a gente vai desfrutar daquilo que ele é, ou de quem ele é, e continua sendo ainda hoje, ele não muda. É por isso que a gente, na nossa limitação, podemos olhar para ele e falar: olha, aquilo que eu não posso, o meu Deus pode. Aquilo que eu não consigo, o Senhor pode fazer por mim. O passo que eu não consigo dar, Ele pode me carregar no colo. Eu preciso somente me posicionar para isso. Eu preciso somente estar, no lugar certo, na hora certa, para que eu possa encontrá-lo. Eu vou manter os meus olhos nele, eu não vou desviar o olhar. Você lembra de Pedro? Enquanto os olhos de Pedro permaneceram no Senhor Jesus, ele continuou andando pelo mar. Foi perceber que as coisas estavam ali ao seu redor, tirou um pouquinho os olhos do Senhor, a percepção dele mudou e ele começou a afundar. Isso ainda é uma verdade em nós. A gente não vai pegar um barco e vai descer ali, não, vou dar um rolê ali na Praia da Joana, vou até na ilha. Não é isso. Mas em algumas situações, o Senhor nos chama para caminhar de uma maneira que sozinho a gente sabe que não consegue, ou para realizar algo, ou para, ir da maneira que, falando: Senhor, só estou indo por tua causa, porque sozinho eu não consigo. Mantenha os olhos no Senhor. O que mais que eu tenho que fazer? Abra comigo lá em Filipenses, capítulo 3, é um versículo bem conhecido. Filipenses 3. Isso, Filipenses 3, a partir do verso 13. Filipenses 3, 13. 13 e 14. Olha o que diz aí. A parte B: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, Paulo falando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que isso quer dizer? O que eu devo fazer? Eu não devo parar. Não pare, prossiga. Chegamos até aqui, beleza. A gente olha para trás, a história foi, eu tenho que continuar caminhando, eu não posso parar, eu não posso parar. E é isso que o apóstolo Paulo diz para nós aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, esquecendo-me não para que alguma coisa que erramos, ou alguma experiência ruim que tivemos, ela só serve para balizar a nossa vida, não para nos limitar.
né? É para ajustar a nossa caminhada. Eu lembrei, mas eu não vou parar, eu tenho que prosseguir. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não pare, continue a caminhada, sabe? Não desista. E queridos, é algo que nós temos que pregar para nós todos os dias. É ou não é? É algo que nós temos que pregar para nós, principalmente nesses dias. A gente liga o rádio, a TV, rapaz, não tem nada que nos inspire ali, né? Ah não, eu quero ficar, sabe, eu quero me inspirar com algo que está acontecendo. A gente não tem inspiração nisso. Principalmente hoje, é guerra, pandemia, preços altos, né? E em todo mundo, corrupção, tudo, em todo lugar, sabe? Em todo lugar. Então isso não tem que nos inspire nisso, mas o nosso coração estando em Deus, isso nos leva a seguir diante, sabe? Com os olhos no Senhor, e não desistir. É algo que a gente tem que pregar para nós mesmos todos os dias. Que se for de maneira natural, a gente só quer sentar e falar, deixa acontecer, e vamos ver onde isso vai dar. Eu quero ficar sossegado. É ou não é? Mas o Senhor tem uma expectativa muito mais sublime, muito mais alta de mim e de você. Porque nós temos o Senhor, e nós estamos aqui porque nós temos o Senhor. Temos entendido quem é o nosso Deus. E quando nós olhamos lá para fora e vemos tanta gente perecendo, a gente não pode ficar apático, apesar de ser tentado a isso. A gente não pode, assim como a gente compartilhou na semana passada, a gente não pode pegar o barquinho e dar um rolê em Tarsis, né? Lá quando falamos de Jonas. Jonas, quando o Senhor falou para ele ir para Nínive, ele falou, eu vou para Nínive nada, eu vou para Tarsis. E ele sabia que essa não era a vontade de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco, medindo os impossíveis. Quando a gente olha para aí pessoas nos pedindo socorro, olha, eu estou precisando de oração, eu estou precisando de cura, eu estou precisando de uma cesta básica. As pessoas, sabe, têm perecido. E hoje nós olhamos para nós como igreja e falamos, poxa, hoje está cada dia mais difícil, porém os impossíveis são de Deus. A gente vai continuar fazendo aquilo que é nossa parte, e com excelência, com alegria, com amor, com fé, que aquele que nos chamou, Ele tem nos capacitado. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para concluir. Amém? Então, no nome de Jesus, eu estou falando por mim também, a gente tem que pregar isso para nós todo dia. Né? Porque depois de um dia de trabalho, a gente tem muitas justificativas, né? Para encontrar motivo para não atender ninguém, para ir para lugar nenhum, para ficar em casa de boa. O que devemos fazer hoje, além de crer que Ele é o mesmo, além de manter os nossos olhos no Senhor, além de não parar, prosseguir, o que precisamos? Nós precisamos de coragem. Olha para o teu irmão e fala, coragem. Coragem, coragem, né? Coragem. Coragem é vencer o medo. Coragem não é simplesmente não tê-lo, não ter medo. Coragem, mesmo quando o medo bate ali, a gente fala, cara, vou te atropelar. E a gente com medo vai e atropela. Isso é coragem, né? Isso é coragem. E isso é muito importante. Se a gente não fosse assim, a gente vê lá a história de Josué. Josué era um guerreiro experimentado. Josué era um guerreiro experimentado. A história de Josué não começa ali na morte de Moisés, não.
né? Em todo lugar onde Moisés estava Josué. E nas batalhas, quem descia era Josué. A gente até vê um acontecimento que Moisés estava no monte, né, e Josué batalhando lá embaixo. Enquanto ele mantinha suas mãos levantadas, o exército de Deus vencia. Quando as mãos abaixavam, os inimigos venciam. Até que Arão e Ur coloca Moisés sentado numa pedra e cada um segura os braços de Moisés para que o povo pudesse ter vitória. Mas quem estava lá na frente de batalha era Josué. E mesmo sendo alguém experimentado, quando Moisés morre, o Senhor chama Josué e tem cuidado, né, de falar com Josué várias vezes. Coragem, né? Não tenha medo, ser forte e corajoso. Várias vezes o Senhor fala para ele, né, para fazer tudo o quanto eu ordenei, para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. E começa a dar instruções a Josué ali, mas uma coisa que o Senhor repete várias vezes: coragem. E nós precisamos a cada dia nos revestir da coragem do Senhor, para que a gente não olhe para trás e desista. Para a gente ficar em paz quando olhar para a nossa comunidade, falar: caramba, né, hoje está faltando muitos irmãos, e a gente continuar indo em frente. Né? Poxa, mas a gente tem convidado, a gente tem falado com as pessoas, a gente tem proposto visitas, e as pessoas estão ainda muito fechadinhas, e a gente continuar insistindo e orando. Coragem. Então olha mais uma vez para o teu irmão e fala para ele: coragem. Amém. Porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Aquilo que é impossível para o homem são possíveis para Deus. E a gente pode descansar o nosso coração no Senhor e fazer aquilo que é possível para a gente fazer. Amém? Fazer o que é possível para a gente fazer. Porque o impossível, o Senhor vai cuidar. Amém, queridos? A gente é possível fazer visita? É possível. E convencer o pecador? Isso é com o Senhor. Né? A gente faz aquilo que é possível. Os impossíveis ficam com o Senhor. E a gente descansa o nosso coração nele. Tá? Mantendo os nossos olhos no Senhor. Crendo que Ele é o mesmo. Não parando e tendo coragem. No nome de Jesus. Amém, queridos?